Os olhos de Blake estavam estreitos, incapazes de acreditar no que via. Rick se preparava para socar. Com horror, o personagem principal registrou em seus pensamentos que este golpe e postura eram dele. Ele parou. Ele achou que era realmente arriscado e ficou em silêncio. De repente, ele puxou a espada do peito. Começou a atacar em um piscar de olhos. Ele devolveu a espada ao seu devido lugar. Essa postura foi incrível e ele exalou uma grande energia. Uma grande rachadura surgiu diante do personagem principal. E Rick, que rapidamente sugou correntes de ar. Blake estava aterrorizado, suando copiosamente. Tudo aconteceu muito rápido para ele entender. Ele observou Rick e a rachadura no espaço com atenção. Em seus pensamentos, ele notou que era a mesma rachadura no espaço. E acrescentou que o demigode Rick cortou a barreira do Senhor, só com a energia da espada. Rick estava exausto. Ele respirava com dificuldade, um rastro de suor descia pelo rosto dele. Ele observou que, afinal, esta barreira foi instalada pelo próprio Senhor, e acrescentou que usou toda a sua força no golpe. Mas com grande dificuldade, ele fez apenas uma pequena rachadura. Com um chute forte no traseiro, Rick empurrou o personagem principal para a rachadura, enquanto estava em choque. Ao mesmo tempo, voando além da barreira, Blake observou a silhueta do demigodo que se afastava. Ele gritou o nome dele e perguntou o que este demigodo irracional decidiu fazer. Frey bateu na barreira fechada com a mão, enquanto a máscara permanecia em seu rosto. Ele gritou por Rick abrir rapidamente o caminho para ele. E acrescentou ameaçadoramente, indagando para onde iria sozinho. Rick ficou muito envergonhado. Diante do personagem principal, sujeira deslizava pelo rosto enquanto dele. Blake batia com as mãos na barreira, tentando chamar a atenção de Rick. O semideus lembrou que já havia dito isso antes, que o momento de sua separação havia chegado. O personagem principal gritou furiosamente. Ele bateu com ainda mais força diretamente na barreira fechada e acompanhou o Rick partindo. Ele gritou que este demigode não ousasse fazê-lo rir. E acrescentou, perguntando quem decidiu, que era a hora deles seguirem seus caminhos separados. Rick ficou em silêncio e ouviu o grito do protagonista. Frey gritou para que ele não esquecesse que ele o esperaria e acrescentou que voltaria vivo. O personagem principal puxou as mãos diretamente para Frey e o portal começou a fechar lentamente. Em um instante, restaram poucos centímetros da rachadura. A rachadura fechou totalmente, enquanto Rick olhava em frente com intensidade. Os semideuses se alinharam em volta de Rick. Quem olhou com desprezo para o demigode Rick? Uma aura sinistra emanava de cada um deles. Ao mesmo tempo, todos notaram que Rick era ainda mais idiota. Nasdaq estava por perto. Grosno observou que Rick realmente ousou traí-los e acrescentou alegremente que ele finalmente decidiu mostrar-lhes sua verdadeira face. A Demogoda Agni estava junto à Demogodisa. Pouco a pouco, olharam para Rick de cabeça a pés. Agné perguntou por que Rick fez isso. E observaram que era verdade que Rick era um traidor. Rick olhou calmamente para os 4 demigodos. Quem o cercava, ele observou que não viu o Senhor ao lado deles. E perguntou com interesse o que havia acontecido com ele. O Nasdaq parecia arder de raiva. Ele estava muito irritado, observou. Este demigode acredita mesmo que o Senhor vai apoiá-lo? Mesmo nessa situação, o demigodo esqueleto observou, olhando como se estivesse dentro da alma de Rick. Ele disse estar muito arrependido que o Senhor não veio em seu socorro
E felizmente, observou que o Senhor não lhes ordenou que deixassem Rick viver. Rick ficou em silêncio, apertando os punhos. Ele olhou para todos. Por sua vez, o demigodo esqueleto continuou dizendo que foi uma vergonha que as piadas dele tenham ido tão longe, e chamou Rick pelo nome. Rick pareceu rir. Ele observou que era realmente uma pena, e acrescentou que, neste caso, sua situação era um pouco problemática. Os demigodos olham fixamente para o homem de cabelo grisalho. Na confusão, Rick continuou dizendo que ele diria adeus a ele uma última vez, porque tem a sensação de que morrerá assim, em breve, e acrescentou que, graças a isso, tornou-se o último mentiroso. O demigodo em frente a Rick. Eram simplesmente enormes em tamanho. Apareceram o segundo demigode, frente a eles. Rick continuou com um sorriso. O Senhor havia partido e acrescentou que isso significava que, no fim, só ele sobreviveria novamente. O demigodo esqueleto olhou sem entender para Rick, frente a ele, e Antal o olhou com o mesmo olhar. Rastreamento. Observou que Rick realmente quer dizer que só ele pode enfrentar os quatro, e acrescentou que parecia a ele que ele foi simplesmente conduzido a um beco sem saída. E Rick, por sua vez, enlouqueceu. Ele continuou notando com um sorriso que o Senhor o cuidava como a criança. Aparentemente, Rick parece ter se tornado, por engano, um lorde em seus pensamentos. E observou que, na verdade, ele está apenas em segundo lugar. O semideus Agni olhou em silêncio para Rick. E o demigodês, atrás, e o olhou sem entender, e como num rio de melancolia, Agni chamou Rick pelo nome. Em seguida, em pé, Rick segurou a espada na mão. Em seus pensamentos, ele notou que eles estavam certos, que ele apareceu após o Senhor e que ele sempre esteve em segundo lugar desde o nascimento. A roupa de Rick deslizou de seus ombros. Ele deslocou a espada para o lado e examinou cuidadosamente cada um. Ficaram em frente a ele, em seus pensamentos. Ele continuou, sem sentir inveja ou inferioridade, e acrescentou que o criou foi apenas o vazio e solidão, sempre sentido até os ossos e dentes. Todos olharam atentamente para Rick. Quem continuou a falar, ele observou que os 5 são chamados de Apocalipses, e acrescentou que não são os demigodos mais fortes, que se refere ao Senhor. Um demigode observou atentamente o segundo demigode. Um mutante perguntou de forma marcante que este círculo realmente descobriu tanto. Rick observou que essa informação o deixou incrivelmente irritado e perguntou se isso não irritasse seus outros demigodinhos. O segundo demigode olhou para os outros com um sorriso. Rick continuou a comentar que, como se atrevem a colocá-lo no mesmo patamar que não entidades? Assim como eles, os deuses. Hiriam ficou irritado com a afirmação. Ela observou que, quanto mais Rick avança, quanto pior ele se trata depois, e perguntou sobre o que se baseia toda a sua autoconfiança. O segundo demigode não fez uma pequena pausa por muito tempo. Ele ficou em silêncio, Rick. Notou que tudo isso era graças à sua confiança neles. Hiriam ficou chocada com a resposta. Ela regalou os olhos ao perguntar novamente. Os olhos de Rica ficaram roxos enquanto pegava sua espada. E correu direto para os outros semideuses. Ele estava pronto para atacar, declarou alto. Isso tudo foi porque, na verdade, ele não confiava nem um pouco neles. O personagem principal olhou em silêncio para a rachadura fechada, onde havia visto Rick, recentemente. Blake olhou tristemente para a parede de pedra selada. Em seus pensamentos, ele registrou o que Rick fez, de repente, inesperadamente. O personagem principal virou o olhar para um ponto. Havia uma lápide à sua frente.
Ao lado, uma antiga espada estava enfiada no chão. Blake olhe atentamente para a inscrição na lápide. Em seus pensamentos, notou o túmulo de Rashid. De fato, estava em frente a ele. E ele se perguntou por que este túmulo estava aqui. Porque era o espaço de Ricky. De repente, o personagem principal voltou sua atenção para a espada. Ao lado da lápide, ele olhou para a espada com um sinal. Mesmo riu um pouco. Frey ajoelhou-se e reverenciou a lápide. Ele examinou atentamente a espada. Isso estava bem à sua frente. O personagem principal observou que essa espada se chama Dom. A espada, que era a arma de Rashid. A pedra e a arma ficaram quase juntas. O personagem principal anotou em seus pensamentos. A espada ficou ao lado do túmulo dele, que o cavaleiro usou toda a vida. É a melhor expressão de respeito à noite. Frey lembrou-se da postura que Ricky usou. Cortar a barreira do Senhor ao meio. Em seus pensamentos, ele percebeu que, afinal, um pouco antes, a técnica que Ricky usou foi o surgimento do horror. E acrescentou que era a técnica de Rashid. O personagem principal tremeu. Ele mal acreditava no que via. Ele notou com voz tremente que todo esse tempo ele não confiava em Ricky até agora. Agora, ele ficou em silêncio. Ele ficou emocionado e inclinou a cabeça. Ele observou que Ricky realmente... Ele ficou em silêncio após uma breve pausa. Ele matou o russo por um homem. De repente, o senhor surgiu atrás do protagonista. Ele observou descontente ceticamente. Que acabou assim. Então, Freeze, os olhos do protagonista estreitaram-se. Ele não esperava ouvir a voz do Senhor. Ele se virou para a fonte do som, vindo de suas costas. O personagem principal e o Senhor se olharam em silêncio. Ricky não sabia o que fazer agora. Mas o Senhor segurava calmamente as mãos atrás das costas. O Todo-Poderoso observou que o personagem principal é apenas um corpo alienígena que se desviou do caminho verdadeiro. E acrescentou que a alma é o seu mais antigo companheiro, em um lugar onde tudo estava mergulhado no escuro. Houve um forte raio de luz. Em seus pensamentos, Ricky disse: o primeiro a ver foi o rosto do Senhor, cheio de felicidade. Quem disse algo a ele, sorrindo? O Senhor se alegrou por ter finalmente uma razão para viver. Enquanto Ricky corria para atacar Nasdaq, ele se perguntou o que havia vendo Nasdaq gritando de dor. Ricky tentou descobrir para que vivia. Ele observou que, embora o Senhor tivesse uma razão, ele não tinha nada, avançando para o ataque. Nasdaq chamou Ricky de mocinho. Nesse instante, Ricky pensou que essa era a razão. Ele decidiu seguir o Senhor. Ao ver a luta feroz, muitas explosões ocorreram por causa dos ataques de Nasdaq. Na mão de Ananta estava um bastão mágico, com o qual ele queria golpear, direcionando um forte fluxo de aura para Ricky. Ananta mandou que ele morresse. Continuaram emanando manchas verdes de aura. De seu bastão mágico, uma nuvem de fumaça pairava no ar. Agarrando a espada com ambas as mãos, perdido em seus pensamentos. Ricky revelou considerar o Lorde seu próprio alvo, impulsionando-se do chão. Caminhando para Anta, Ricky observou que a solidão só aumentava. Gritando, ele declarou que com uma só espada, sua capacidade de morrer não era possível. Depois disso, com velocidade de raio, Ricky dividiu seu corpo em duas partes. Continuando a pensar, Ricky disse que sua espada se chamava Força. Sempre perguntou sobre isso. Mostrando os dentes, Nasdaq viu Ricky correr em sua direção. Colocando a lâmina atrás das costas, o semideus pensou por que estava empunhando a espada. Depois de um golpe colossalmente poderoso,
Ele tentou o que ele queria obter com seu poder. Rick apertou a lâmina. Pensou que essas perguntas eram puro horror para ele. Empurrando-se do chão com os pensamentos. Ele observou que parecia a ele que se ele encontrasse as respostas, então sua fé cega no Senhor seria destruída. Voltando-se para o Ananta ao seu lado, ele pensou. Stark ficou surpreso com a força de Rick, adicionando que nem mesmo voltou à sua forma, paralisado em uma posição. Continuando a pensar, Rick disse tinha medo de admitir que o lugar onde olhava era um estrangeiro. Era uma estrada diferente do caminho do Senhor. Ao se virar, pensou que um belo dia, uma pessoa deu-lhe conselho, com sangue seco nos lábios. O homem disse que a espada, o que não é confiável, não é mais do que uma simples faca. Abaixando a arma, ele se postou diante de Rick, sorrindo. Rick se perguntou se o homem queria dizer que a espada dele era só uma faca de mesa, perguntando se tais palavras não deveriam ser proferidas por alguém. Quem é mais forte, baixando o olhar. O homem notou que Rick era definitivamente muito superior a ele em força, e ele não conseguiria vencer essa luta. Olhando para o cansado Rick, ele observou que não era questão de ganhar ou perder, adicionando que ele era inutilmente fraco. Depois disso, Rick estendeu a mão. Com um olhar de nojo, ele pediu ao homem que não o fizesse rir, dizendo que o mais forte venceu. O homem tinha várias cortes no rosto, apenas apoiando-se na arma. O homem indagou se Rick já confiara sua vida à sua espada. Com um olhar de surpresa, Rick pensou que este não era o olhar de um homem à beira da morte, adivinhando por causa de seus olhos sinceros. Não havia como ele responder a pergunta óbvia. Olhando para o vazio, pensando, Rick observou que era verdade, relatando. Na verdade, ele já sabia disso. Ele continuou dizendo que sabia o que faltava e o que exatamente ele queria obter. Com a cara cheia de confiança, o homem congelou em uma posição. Rick achou que esses eram olhos que sabiam tudo, dizendo que era o único que ele não poderia vencer. Com velocidade de raio, o demigode deu um grande número de golpes em seus oponentes. Nesse instante, ele pensou que, se era fé ou alguém querido para ele, chegaria o momento e para proteger algo, ele também precisaria confiar sua vida na espada. Rick, apoiando-se no braço, ergueu ainda mais a espada. O demigode pensou que, quando esse momento chegar, eles perceberão o que é verdadeiro poder. Sons de gritos, espalhamento de sangue foram ouvidos. No local da luta, cauteloso, ela disse entender por que Rick não voltou para ela. Seu verdadeiro corpo. Voltando-se, Agnei tentou entender o que ela estava falando. E relatou que Rick ele usa as habilidades da espada com técnicas humanas. Observando o ataque de Rick ao Nausdok, Regan observou que simplesmente não conseguia voltar, dizendo que se ele voltasse à sua verdadeira forma, ele não poderia usar técnicas de espada humanas, criando uma nuvem de aura em chamas com as mãos. Acne perguntou o que isso significava, dizendo que isso não mudou. O fato de Rick ser forte, observando como Agneus desenvolveu seu corpo em chamas. Rear disse que Rick não só parece assim, dizendo que ele não consegue superar as limitações humanas. Agnus declarou que, em um corpo humano, Rick nunca poderia enfrentar sua chama. Olhando para o demigode Agni, observou que não precisava atacá-lo pessoalmente, dizendo mesmo que ele simplesmente cobrisse toda a área com chamas, Rick derreteria e desapareceria, revirando seus pensamentos. Lucas observou a ignorância de que o Senhor viria aqui
para ele com um olhar cheio de ódio. O Senhor declarou que o personagem principal fez algo que nunca deveria ter sido feito, adicionando que não veria uma morte fácil. Ao se levantar, continuando a pensar, Lucas disse que, ainda sendo o mais forte do mundo, agora fala completamente diferente de 4.000 anos atrás, sugerindo que isso significa que a traição de Rick foi um grande choque para ele. Envolvendo sua mão em uma aura, o protagonista questionou se poderia vencer. Além disso, ele declarou que precisava vencer. Olhando para o stand de Lucas, o Senhor estendeu a mão. Olhando para o Senhor, irritado, Lucas pensou que poderia morrer. O Senhor virou a cabeça e ouviu alguém pedindo que parasse. O personagem principal ficou chocada com o que viu. Seu rosto refletia surpresa genuína. No momento, quando o desconhecido surgiu diante de seus olhos, ao se virar, o Senhor se perguntou por que ela estava ali, perguntando-lhe para se afastar, protegendo Lucas com seu corpo. A mulher desconhecida ficou paralisada. Nos seus pensamentos, o personagem principal disse apesar de parecer diferente, ele a reconhece. De imediato, falando sobre Iris Fishburne, com uma expressão séria no rosto. Iris pediu ao Senhor para não matar Lucas. Indignação, o Senhor tentou saber se ela havia enlouquecido, dizendo que se ela não saísse, ele simplesmente morreria junto com o personagem principal. Uma gota de suor deslizou lentamente pelo rosto de Iris, com um olhar gelado. O Senhor disse que, se for o desejo de Iris, então, será olhando assim. Para o Senhor parado, imóvel. Irene lembrou-lhe. Ele dá promessa na solicitação. Abaixando a cabeça. Ela disse que era isso que o Senhor havia prometido. Pelo que ouviu, seu rosto estava coberto, com raiva genuína, cobrindo o corpo do personagem principal com as mãos. Iris falou de um pedido que o Senhor prometeu cumprir. Dizendo que era ela, Iris pediu para soltar Lucas. Risando, o Senhor indagou se Iris queria aproveitar a oportunidade que vinha guardando. 4.000 anos perguntando por quê. Deixado de lado, Iris, por sua vez, tentou descobrir se poderia fazer isso. Abaixando a mão, o Senhor disse que não era assim. Lembrando que promessas devem ser cumpridas. Voltando-se, o Senhor declarou que era tudo. Adicionando que quando se reencontraram, ele mataria Lucas com certeza. Exalando, Iris congelou em uma posição, caminhando para longe. Nos seus pensamentos, o Senhor percebeu que estava ficando cada vez mais interessante. Voltando-se para o apóstolo Rick mais adiante, ele disse, por proteção sua. Seguindo Rick, Iris colocou sua vida em risco. Observando o protagonista alarmado. O Senhor declarou que por sua causa, quem está condenado à morte inevitável, voltando-se, ele notou que estava muito interessado na razão. Por isso, ele estava prestes a enlouquecer, envolvendo seu corpo em correntes de aura. Voltando-se para Lucas, o Senhor observou que se reencontrariam. O rastro que ele deixou era visível no ar. O vento soprou onde Iris e Lucas estavam. Olhando adiante, o personagem principal estava mergulhado em seus pensamentos, olhando para a nuca de Iris. Lucas pensou que, afinal, ela estava viva. Ela apertou o punho, voltando-se para o protagonista atrás dela. Iris perguntou se poderia pedir algo depois. Ela lentamente se virou para Lucas, com um olhar de desespero. Ela pediu ao personagem principal que mostrasse sua verdadeira face, abaixando as mãos. Ela pediu mais uma vez a Lucas que mostrasse sua verdadeira face, olhando para Iris. O personagem principal está perdido
em seus pensamentos. O olhar dele estava cheio de dúvida ansiosa. Ao lembrar como Iris matou Shu, olhando para a estranha Iris, Lucas disse que não poderia fazer isso. Diante de seu rosto, muitas partículas de aura flutuavam no ar. Depois de se desculpar, Lucas disse que não confiava nela. O rosto de Iris estava cheio de frustração. Mordendo o lábio, ela desviou o olhar. Desviando o olhar, o protagonista se perguntou por que ela o salvou. Ela estendeu a mão e Iris criou um portal mágico à sua frente. De costas para Lucas, ela tentou descobrir o motivo de seu interesse. Entrando no portal, ela desapareceu. Olhando ao redor, vendo Iris, Lucas se perguntou por que ela matou Shu. A lâmina de Rick atravessou as chamas de Agnes. Havia marcas sangrentas no rosto dele. Agnes, erguendo-se sobre Rick, afirmou que não achava que ele resistiria a essa tribo, com um corpo assim. Depois disso, Agnes perguntou o que Rick pensava. Rápido, voltando à sua verdadeira aparência. Risando, Agnes declarou que Rick não seria capaz de usar suas habilidades, de qualquer forma, e morreria nas mãos deles. Rushing para a batalha, Rick pensou que Agnes estava certo. Notando que não teria chance assim. O rosto dele estava coberto de várias escoriações. Apontando a lâmina para Agnes, Rick questionou se confiavam na espada que seguiam. Com suas vidas sorrindo, ele congelou em uma posição. Acima dele, uma lâmina se elevava e descia lentamente, segurando-a na frente dele. Rick bloqueou o ataque de Agnes. Com expressão atônita, Nasdaq falou da espada que Rick usou para deter as chamas. Pensando se estava desistindo. Mordendo o lábio, em pensamentos, Rick observou que, se fosse Fé ou alguém próximo a eles, chegaria um momento e para proteger algo. Colocando a mão na lâmina da espada, Rick pensou que eles também teriam que confiar suas vidas na espada. Movendo a mão, ele declarou que quando esse momento chegar, eles perceberão o que é verdadeiro poder. Sangue jorrou de seu nariz. Com poder inimaginável, Rick dividiu a chama de Agnes em duas partes. Naquele momento, ele usou a técnica russa de terraço em ascensão. Rompendo os céus, mostrando os dentes, Antal gritou aterrorizadamente. Splashes de sangue surgiram do corpo de Agnes. Devido à força do golpe de Rick, a poeira subiu no local da luta. Uma explosão forte foi ouvida no centro do castelo. Direcionando seu olhar para os céus, Nausicaa. Declarem que foram cortados. Curioso sobre o poder incrível. Horrorizado, tentou descobrir se realmente fosse uma técnica de espada humana. De repente, Rick surgiu de uma nuvem de poeira e entrou em batalha. Depois disso, ele dividiu o rosto de Nasdaq em duas partes. Voltando-se, Anta tentou chamar a atenção de Nasdaq. O corpo sem cabeça do semideus ficou parado. Raios de aura violeta emanaram de seu peito. Atordoado, vi alguém gritando. Olhando para os deuses mortos, ela ficou impressionada com o fato de Rick ter matado 3 em um instante. Ao se virar, Ria viu Rick correndo em sua direção. Ela ergueu a mão na frente do rosto. Ela soltou um grito agudo de medo. Ela fechou os olhos, abriu-os e ficou chocada. Ao atravessar Rick com a mão, o Senhor pediu que ele parasse. Depois disso, sangue jorrou da boca do demigodo. Cabeça baixa, o Senhor declarou que este foi o dia mais triste de sua vida. Sangue deslizava lentamente pelo rosto de Rick, com lágrimas nos olhos. O Senhor questionou se Rick realmente não tinha outra opção. Tendo parado de apertar a lâmina na mão,
O demigode pediu ao Senhor para matá-lo. O rosto do Senhor estava cheio de irritação. De repente, um forte jato de sangue apareceu no ar. Chiricando, Ryan tentou chamar o Senhor. Um dos braços de Rick estava em chamas. A segunda mão estava coberta de bolhas. Uma aura azul emanou da perna do demigode. Vendo a perna ensanguentada de Rick, o Senhor declarou que este era o primeiro e último castigo que ele daria. Olhando para o Rick quase morto, o Senhor observou que, graças a ele sentiria toda a ira de seus parentes. Sangue deslizou lentamente pela boca do demigode. Vendo o corpo exausto de Rick, o Senhor congelou em uma posição. Lágrimas amargas continuaram a rolar pelo rosto. Voltando-se para trás e ficando perto. Ele disse que se você correr, ainda podem ser revividos. Solicitando que ela cuide de Ananta Agni e Nasodai. Agarrando a mão, Rhea tentou perguntar sobre Rick. Nesse momento, sem dizer nada, o Senhor caminhou em silêncio, abaixando a cabeça para trás, e ela se perguntou o que ele queria que ela fizesse. Voltando-se, ela olhou para o corpo exausto de Rick. Com raiva, ela se preparou para atacar. A mão dela estava envolta em um poderoso fluxo de aura. Rick, virando a cabeça, pediu para ser morto, perguntando por que Rei hesitava. Com os dentes cerrados, Rhea estava absorta em seus pensamentos. Da imensa pressão, ela mordiscou o lábio, colocando a mão atrás das costas. E mandou que Rick desaparecesse. Com dificuldade, contendo as lágrimas. Ela disse que não queria sujar as mãos. Contaminasse com um verme que morreria de qualquer forma. Depois, Heran pediu que ele fosse a um lugar para que nunca o visse e morresse em silêncio. Depois disso, ela desapareceu. Deitado no chão, o semideus tentou abrir um olho, tentando se agarrar ao chão. Ele rastejou lentamente em direção desconhecida, lembrando da imagem do Senhor. Quem avança? O personagem principal pensou naquele momento. O corpo dele não se mexeu, olhando para a tumba ao lado da espada. Ele disse: a diferença de força era incrível. Adicionando, ele instintivamente sentiu a permissão de sua morte. Com a máscara na mão. Continuando a pensar, Lucas notou que se o Senhor não tivesse sido parado por Íris, certamente teria morrido ali mesmo. Agarrando as mãos em punhos, voltando-se para o russo, o personagem principal disse que se envergonhava, dizendo que conseguiu mudar até Rick. Com um olhar de irritação, Lucas declarou que, após 4.000 anos completos, ele não conseguiu mudar nem mesmo a si mesmo. Com a mão na espada, o protagonista se perguntou o que Rick fez. Depois de Lucas, Rick relatou que a Rússia lhe deu uma palestra. O corpo do semideus estava desfigurado de todas as formas possíveis, devido a muitas feridas profundas. Após dizer isso, Rick caiu nos braços de Lucas, enquanto tentava saber sobre suas feridas. Olhando para o personagem principal, cuja face estava cheia de ansiedade, Rick tentou ver se poderia pedir para ele segurar a mão, um pouco dizendo que queria deitar ao lado de Russia. O olhar de Lucas estava envolto em horror genuíno, olhando pelas vastidões da caverna. Rick supôs que o Senhor veio aqui, apenas apoiando-se na bolsa. Rick pediu perdão, adicionando que tudo isso foi por sua negligência. Ele então declarou que pensava assim, considerando que haviam negligenciado o Senhor demais. De repente, sangue jorrou de sua boca. Assustado, o personagem principal sugeriu que, primeiro, ele precisava cuidar das feridas do demigode. Rick, deitado no chão, revelou que o corpo de um semideus, diferente de um humano, afirmando que não poderia ser simplesmente curado.
Rick disse que sem o poder do Senhor, ele não teria escolha se não desaparecer. Vendo Lucas alarmado, Rick disse que foi por essa razão. Eles não tinham tempo. Peço-lhe para ouvir atentamente. Uma imagem de recuperação e cura nata apareceu em sua mente. Os semideuses. Disse que lhes garantiu cerca de 1 ano de tempo e infligiu feridas mortais em Nasdaq, Ananta e Agnes, segurando objetos misteriosos acima de si. Reião subiu ao céu. Rick disse que eles não poderiam se mover direito, até que se recuperassem totalmente do que ouviram. Lucas ficou surpreso. Rick, conseguindo abrir um olho, declarou que apenas os semideuses fizeram o Senhor agir. Uma imagem de um Senhor surgiu em sua mente. Lágrimas amargas rolavam por suas bochechas. Rick observou que, mesmo com toda essa situação, o Senhor não pôde tirar sua vida, considerando que ele era pelo menos, um filantropo para os demigods. Observando o protagonista surpreso, Rick disse que essa era a fraqueza do Senhor. Agachando-se ao lado do demigode, Lucas se perguntou: por que Rick trairia alguém como o Senhor? À beira da morte, Rick tentava respirar, voltando sua atenção para o atônito Lucas. Ele disse que uma espada sem confiança é apenas uma faca de mesa. Nesse momento, o olhar do protagonista estava embasbacado. Vendo a espada ao seu lado, Rick disse que há 4.000 anos, essa frase mudou tudo nele. Uma imagem de uma luta feroz com um homem surgindo em sua mente. Rick confessou estar ocupado, procurando poder para preencher o vazio dentro de si. Adicionando que para que suas técnicas de espada para ficarem ainda mais fortes. Ele tirou as das pessoas. Apoiando-se na espada, o homem congelou em uma posição. Rick declarou que essa batalha, como todos os outros, começou para tirar a técnica do homem. Notando que, como todos os outros, a vitória dele ficava cada vez mais óbvia. Ele ergueu o rosto atormentado. O homem tentou recuperar o fôlego. Rick disse que mesmo na batalha, o homem sem chance de vitória. O olhar dele não desviou por um segundo. Nesse momento, o rosto de Rick estava cheio de choque genuíno. Relatou que o homem era incrível, dizendo pela primeira vez, ele viu tenacidade. Com os próprios olhos, com as mãos cruzadas, Rick parou em uma posição. Ele declarou ter percebido que, se ele não tivesse os poderes de um deus, ele nem sequer poderia igualar o dedo do pé do sorrindo, homem. Contou sobre a coisa estranha, dizendo que de repente sua cabeça se sentiu muito leve. Ele levantou a cabeça e relatou as palavras do homem, que era o que faltava na sua espada, e o que Rick precisou para preencher esse vazio. Uma expressão preocupada no rosto, Lucas sugere que estava errado sobre Rick o tempo todo. Notando que ele matou Rashid, acreditando que não foi por assassinato. Mas durante um duelo, com sangue seco nos lábios, Rick relatou que não era assim. Uma imagem surgiu na mente dele de um lorde, ataqueando com uma mão avançada. Rashid foi atingido. Depois disso, Rick contou a Lucas sobre isso, colocando as mãos nos ombros do Senhor. Rick disse que não usou seus poderes, mas lutou com a Rússia apenas com técnicas de espada. Ele disse que por isso o Senhor estava preocupado, que perderia para a Rússia. E então entraram na batalha. Vendo o irritado Lucas, Rick disse que se sentia muito envergonhado, lembrando que ainda não conseguia esquecer. Falando sobre o olhar, a Rússia nem mesmo baixou. No último instante, colocando as mãos no chão.
Os demagogos disse que perguntou a Russia o que ele acreditava, adicionando que ele respondeu que acreditava em amigos. Enquanto morria, Rush disse que, se tivesse amigos, a quem ele poderia não confiar a sua espinha. Então, bobagens como a morte não o assustariam. O rosto de Rick estava surpreso, genuinamente. O demigode, olhando para o vazio, falou sobre confiança, dizendo que não era apenas uma simples filantropia, como os senhores, com a ajuda de que ele queria alcançar apenas a paz, apoiando-se na bolsa. O semideus se perdeu em seus próprios pensamentos. Ao desviar o olhar, Rick confessou estar com ciúmes, dizendo que só assim poderia entender por quê, porque que todas as formas de vida são preciosas. Lucas mordeu o lábio e desviou o olhar, colocando a mão no estômago ferido. Rick pediu ao personagem principal que fosse à mansão Blake, lembrando que precisaria encontrar pistas lá para impedir a produção de iluminação. Fechando os olhos, ele disse que se os demigods pudessem usá-lo livremente, então tudo acabaria. Nesse instante, uma forte tempestade de neve surgiu, que envolveu as montanhas, na floresta próxima e na neve. Rick pensou que, depois disso, Lucas precisaria ir ao norte, para as terras nevadas, solicitando que ele encontre uma demigode chamada Alaya. Rick disse que ela era estranha, sem interesse em deuses ou humanos. Notando que ela era a única demigode, mesmo um senhor desistiu de controlá-lo. Vendo Lucas sentado ao lado dele, Rick declarou que se houvesse um demigode, quem concordaria em apoiá-lo? Apenas ela poderia segurar seu estômago. Rick disse que se alegrava por desaparecer, depois de ter dito tudo o que queria. Imaginando a imagem